Boa noite, queridos. Graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez. E nós estamos liberando uma palavra para a sua vida. Nós estamos profetizando, nós estamos declarando que o Senhor vai acalmar a nossa tempestade. É mês de propósito, é mês de oração. Nós estamos orando. Você está comigo nesse propósito? Está orando, está profetizando. Você crê que tem coisas grandes que o Senhor vai fazer sobre a sua vida esse mês? Então vamos orar, vamos profetizar através da palavra de Deus que o Senhor vai acalmar os ventos. Eu não sei qual tempestade que você está vivendo, se é no teu casamento, se é na sua vida espiritual, financeira, material. Eu não sei se é um processo por dentro, né? Tem tantas lutas que nós passamos nessa vida e nós dependemos da graça e do amor de Deus. Mas uma coisa eu sei, é que Deus tem poder de acalmar qualquer tipo de tempestade. Então vamos meditar na palavra do Senhor, no nosso texto, que nós estamos sendo extremamente edificados. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 39 em diante, que diz assim: E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Bom, preste atenção aqui. Os discípulos estão passando por uma grande tempestade. Alguém decide acordar Jesus no barco. Jesus desperta e dá uma ordem de comando: cala-te, aquieta. Jesus vira para o vento e para o mar e ele fala: cala-te e aquieta-te. O Evangelho segundo Lucas, ele usa um termo no original parecido com a palavra sejam amordaçados. E os termos que Jesus usa são termos de autoridade, de alguém que se coloca numa posição de superioridade. Contra quem que Jesus usou essas ordens de comando? Cala-te, aquieta-te, sejam amordaçados. Jesus usou essas palavras contra demônios. O que mostra para nós aqui que diante de um fenômeno natural de ventos, ondas, o mar, havia uma intervenção maligna para tentar impedir a experiência dos discípulos e o propósito de Jesus nessa embarcação. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou dizendo que o vento que está soprando aqui, esse vento não vem de Deus. Esse vento foi provocado por demônios. E eu te comprovo isso com duas bases bíblicas. Primeira tese é a de Champlin, que vai dizer que o próximo lugar que Jesus ia era para Gadara. E Gadara havia um principado, e aquele principado certamente estava impedindo o propósito de Jesus. A segunda tese é que essa tempestade, se ela fosse provocada pelo Pai, porque Jesus é filho, Jesus nunca repreenderia uma ação do Pai. Por quê? Porque ele, sendo filho, ele jamais repreenderia uma ação do Pai. Principalmente os termos que Jesus usou: cala-te, aquieta-te, sejam amordaçados. Termos de alguém que está de forma superior, termos de superioridade. E Jesus não está acima do Pai, mas ele está acima dos demônios. Jesus olha para o vento e diz: cala-te, aquieta-te, porque Jesus está vendo que por trás dos ventos tem demônio. Por trás daquela situação tem demônio. Por trás daquele cenário tem demônio. Existem coisas que você olha e está dizendo: é somente um vento. É somente um cenário de águas revoltadas. O mar agitado. Tem gente que está olhando e está dizendo: é só um vento que está soprando. Jesus está vendo quem está por trás do vento. Jesus está vendo quem está por trás das águas. Jesus está vendo quem está por trás dessa situação. Jesus está vendo a tempestade dentro desse processo. Jesus está vendo os ventos. Jesus está vendo o mar. Jesus está vendo as águas. E Jesus está vendo que por trás de tudo isso tem demônios tentando atrapalharem a experiência dos discípulos dentro daquele barco. Sabe, às vezes existem situações que você está passando e você está achando que o problema é teu pai, o problema é tua mãe, o problema é teu sogro, teu tia, tua tia, teu primo. E na verdade são demônios que estão atuando por trás de tudo isso. Paulo falou que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Então você precisa entender que existe uma guerra espiritual. E essa guerra não é contra o teu sogro. Essa guerra não é contra o teu pai.
Essa guerra não é contra tua mãe, teu tio, teus primos. Não, não. Essa guerra é contra demônios. Essa guerra é contra espíritos malignos. Essa guerra é contra potestades, sabe? E se a guerra é espiritual, as armas que você tem que usar são armas espirituais. Não dá para entrar em guerras espirituais com armas carnais. Você não vai vencer no grito. Você não vai vencer na discussão. Você não vai vencer falando. Você vai vencer orando. Vai vencer com ferramentas espirituais. Então, guarda isso. Essa batalha é espiritual. E se é espiritual, você precisa usar as armas certas. Para de ficar usando as armas erradas. Tem gente que está igual a Saul. Ou melhor, igual o Davi, que tentou usar a armadura de Saul. E a armadura de Saul não deu em Davi. Davi não ia conseguir enfrentar Golias com a armadura de Saul. Porque a força que Davi precisava não era a força de Saul. Ele precisava da força de Deus. E não era a armadura do homem que iria fazer ele vencer o confronto com Golias, mas sim a fé, a coragem, a ousadia que ele tinha no Senhor Jesus. Você está entendendo o que eu estou pregando? Não adianta você usar coisas humanas, ferramentas humanas, armaduras humanas. Você precisa usar aquilo que é espiritual para confrontar essa ação demoníaca contra a tua vida e você permanecer de pé no meio dessa tempestade. A sua luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Sabe o que você precisa? Que Deus abra os seus olhos para que você enxergue que o seu problema não é seu pai, o problema não é sua mãe, o problema não são seus parentes. O problema são os demônios que tentam atacar sobre a sua casa e sobre a sua família. E eu vou orar para Deus dar discernimento espiritual, para Deus descortinar quem está por trás dessa situação. Está com seu copo com água preparado? Nós estamos em propósito de oração, orando que o Senhor vai acalmar a nossa tempestade. Eu quero orar juntamente com você. Vamos orar? Pai, nós te apresentamos esse copo com água. Nós sabemos que não é a água que vai acalmar a tempestade, é o nome de Jesus. Mas nós estamos aqui consagrando e declarando que o Senhor está arrancando as escamas dos olhos de muita gente. Porque os demônios e Satanás não vão permanecer atuando de maneira oculta. O Senhor vai revelar o que está escondido. O Senhor vai mostrar que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados. E haverá paz nessa tempestade. O vento que não é seu vai ser acalmado nessa pessoa, nessa vida, nessa família, e haverá um grande testemunho. Em nome de Jesus, amém. Tome o seu copo com água aí, meu irmão. E no nome de Jesus você vai ver coisas sobrenaturais acontecerem ainda esses dias. Você recebe essa palavra? Então, te aguarda aqui amanhã, às 18 horas da noite. Chama alguém para participar desse propósito poderoso com a gente, porque esse mês ainda você vai dar um grande testemunho de coisas grandes que o Senhor está fazendo sobre a sua vida. Até amanhã, às 6 horas da noite. Um abraço, fica na paz.